Respondendo aí a pergunta do amigo Antônio José, que é um dos nossos amigos aí do canal Boas Práticas Ar-Condicionado, o aparelho é da linha York e está apresentando o erro F7, como vocês podem ver ali. Tá longe, né? Mas eu vou mostrar para vocês de pertinho aí. Eu vou mostrar qual é o defeito e como é que a gente faz para resolver. Então fica nesse vídeo aí até o final, não perca nenhum detalhe e bora. Eu já estou com o aparelho aberto aqui e está apresentando um erro F7. Uma característica desse erro F7 é que o aparelho não vai obedecer nenhuma das funções do controle remoto e isso é devido a um dos parâmetros de funcionamento que o aparelho não tem no momento, né? E com esse erro sendo apresentado, o aparelho não vai funcionar de jeito nenhum. Vocês podem ver aí que o aparelho é bem antigo, ele está precisando de manutenção, mas apesar disso ele está funcionando bem, gelando bem, se não fosse esse erro E7, se não fosse esse erro F7. Segundo o manual do fabricante, o erro F7 dessa linha aí da York, 9.000, 12.000 BTUs, 7.000 BTUs, é problema no sensor de retorno. O que seria o sensor de retorno? É o sensor da temperatura ambiente, se ele estiver aberto ou em curto. Ele é semelhante, na verdade ele é o mesmo erro que acontece na família Springer Midea, onde o erro F5 e F6, se eu não me engano. O erro E5 e E6, se eu não me engano. Na York é o erro F7. Então a gente vai fazer um teste aqui no sensor de temperatura ambiente para poder identificar qual é essa falha, saber se está tudo certinho e se precisa trocar esse sensor. Continua aí. Então esse aqui é o sensor de temperatura ambiente desse tipo de aparelho da York. Tá? O sensor de temperatura ele é um tipo de resistor que varia a sua capacidade de resistência à passagem de corrente elétrica à medida em que ocorre variação na temperatura ambiente. Eu vou medir esse sensor para vocês aqui. Você vai pegar o seu multímetro, vai colocar ali na escala de 20K. Lembrando que existem sensores de temperatura de 5K, 10K e a gente tem que usar a escala imediatamente superior no seu aparelho multímetro, tá bom? Então eu vou medir aqui para saber se esse sensor está bom. Inclusive na placa eletrônica o soquete dele também é amarelo, então isso facilita na hora da montagem, porque aí não tem como você errar. Então vou medir aqui rapidinho. Então esse sensor aqui é do tipo 5K. 5K numa temperatura de 25 graus, temperatura ambiente de 25 graus. Ele está marcando 4.21, ele está um pouquinho abaixo, tá bom? Está um pouquinho abaixo. Isso pode fazer com que aconteça o erro F7 no aparelho da York. Só que para a gente ter certeza se ele está realmente marcando a temperatura correta, a gente precisa saber da temperatura ambiente. Como eu falei, conforme a temperatura do ambiente varia, a resistência dele também varia, ou seja, se o ambiente estiver mais quente, a tendência aí é a resistência dele diminuir. À medida que o ambiente for ficando mais frio, a resistência aumenta e com isso o aparelho faz o gerenciamento, manda desligar lá o compressor, né? Basicamente é assim que funciona. E aí eu vou deixar para vocês aí também, passando aqui na tela, porque você pode fazer uma conversão para poder chegar e saber qual é a resistência correta de acordo com essa temperatura aqui que a gente mediu de 20 e pouco, 28 graus, né, aproximadamente. Tá bom? E se você não quiser decorar, você faz uma regra de 3 simples. Só que você não precisa fazer isso não, tá? Porque eu vou mostrar para vocês, vai ficar passando aí na tela qual que é a resistência exata para quando a temperatura for variando aí próximo de 25, entre 25 e 30 graus. Eu vou deixar tudo isso aí para vocês, tá bom? O interessante é que foi só eu conectar novamente o sensor e o erro F7 saiu aí sozinho, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, tô gravando sozinho. O sensor está ali dentro, vai dar para você pegar o foco aí, ou vai, tá vendo lá no fundo lá, conector amarelo. Foi eu prender esse conector ali, o erro saiu automaticamente. Então se o seu aparelho estiver apresentando esse erro,
Agora você já sabe que é um sensor de 5K. Você compra um sensor de temperatura ambiente de 5K, aquele conector pode vir com outra cor, mas o formato dele não vai variar muito, e aí você consegue, apenas fazendo a substituição desse sensor, eliminando esse erro. Lembrando de, toda vez que você for fazer algum serviço em aparelhos de ar-condicionado ou qualquer aparelho elétrico, desligue a força, desligue a energia elétrica do seu aparelho. Não se esqueça disso aí, tá? Então é isso aí. Depois de ter feito o teste no sensor, você já sabe agora que o erro F7 na York significa que é o sensor da temperatura ambiente que está ou em curto-circuito ou aberto, ou seja, queimado, alguma coisa do tipo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. No meio da correria aqui eu sempre tento trazer uma dica que possa ajudar você nas manutenções de ar-condicionado split e outros também. Curte esse vídeo aí se você gostou. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também e a gente vai trocando uma ideia. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!